Olá pessoal do Saúde de Verdade, bem-vindos ao nosso vídeo. Vídeo esse que vamos falar sobre vantagens e desvantagens da prática, ou melhor, do estilo de vida do jejum intermitente, que não é uma dieta. Conceitualmente, não é considerado uma dieta bem estruturada, como várias dietas o são. O jejum é mais visto como uma prática, como um modo de encarar o hábito alimentar, hábito esse tão importante para a nossa saúde, por isso que está aqui dentro do programa, do conteúdo do Saúde de Verdade. Antes de mais nada, eu preciso confessar a vocês que há 4 anos, quando me foi apresentada a ideia do jejum intermitente, eu reagi como 99% das pessoas reagem. Eu simplesmente rechacei, eu antagonizei, eu praguejei, eu disse que não funcionava. E como todo mundo que age reativamente, eu tinha minha explicação. E a explicação que eu dei naquela época, já se vão 4 anos, é que eu já tinha feito jejum intermitente quando, há mais tempo ainda no passado, durante a minha residência médica, que é a fase 2 da formação do médico, eu fazia com alguma frequência de ficar 24 horas sem me alimentar. Ou seja, eu acordava muito cedo, mas tinha que estar imediatamente ou dentro de 15 minutos já a postos dentro do hospital, e eu acabava não tomando café da manhã. O trabalho iniciava lá no querido Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, e o trabalho era tanto que o dia ia passando, eu nem via a hora do almoço, nem via a hora do jantar, e só voltava para o meu quarto, para os meus aposentos na residência médica, 9, 10 da noite, e aí eu, enquanto tomava um banho, eu pensava na minha alimentação. Estava faminto, obviamente, muitas vezes ao longo desse dia, como eu não me alimentava porque eu não tinha tempo, eu também não me hidratava. Então chegava à noite com a cabeça doendo, chegava de mau humor, chegava desidratado, faminto, e aí me concedia naquela época o direito de comer o que eu gostava, uma comida que fosse absolutamente atrativa ao paladar, e comida que normalmente é prática e atrativa ao paladar é comida que tem excesso de carboidrato, excesso de gordura e excesso de corantes, condimentos e tudo que não é desejável para uma alimentação saudável. Então eu comia bastante uma vez por dia, comida que era enlatada, comida que vinha em delivery de restaurante, com muita gordura, com muito açúcar, e açúcar não é doce, mas macarrão, farofa, arroz, feijoada, ou comidas que são feitas para serem saborosas, e eu me dava aquele direito após 24 horas sem me alimentar. Resultado desta prática, para mim, na época, estou aqui falando de coisa de mais de 20 anos. Eu engordei como nunca. Então, quando há 4 anos me foi apresentado a ideia do jejum intermitente, eu disse, isso não funciona. Sabe por quê? Porque não funcionou comigo. Interessante isso, né? Onde que estava a minha falha? Eu estava partindo do princípio que eu entendia o que era o jejum intermitente. E o meu erro era achar que jejum intermitente, ou praticar o estilo de vida jejum intermitente, é apenas aumentar o intervalo entre as refeições, e não é, pessoal. Jejum intermitente é uma prática que começou a ser pesquisada cientificamente desde o final do século XX, ou seja, há mais de 20 anos, e é uma estratégia que tem alguns pilares. Entre eles é que o intervalo aumentado de mais de 8 horas entre as refeições,
ele é intencional. E por que 8 horas? Porque, em geral, um alimento, uma refeição que você faz agora, ela será metabolizada e absorvida. Lembra lá das primeiras aulas aqui do nosso programa, que eu expliquei o que é absorção, do que é metabolismo? Então, o tempo que o nosso corpo leva mais ou menos para metabolizar, para absorver e digerir uma refeição é em torno de 8 horas. Então, se você se alimenta a cada 8 horas, o que dá em torno de 3 refeições por dia, que são as clássicas, café da manhã, almoço e jantar, você não está praticando jejum, porque você nunca está em jejum. Você está sempre comendo ou digerindo a comida. A partir de 8 horas, 9, 10, 11, 12, aí você já começa a entrar numa janela, num espaço em que a última refeição não existe mais e você ainda não fez um novo aporte. E por isso que, tecnicamente, é jejum. A questão é, isso faz bem ou faz mal? Isso é desejável ou isso é uma coisa ruim? Resposta dada não por mim, não por Ronald Fidelis aqui dentro do Saúde de Verdade. Resposta dada pela ciência. Isso faz bem. E mais do que fazer bem, isso é necessário para a regeneração e a reconstrução de tecidos e órgãos em nosso corpo. Quem não faz o jejum, ou quem não permite a si mesmo, a seu corpo, ficar mais do que 8 horas sem se alimentar, nunca dá a chance do corpo fazer outra coisa que não digerir. Faz sentido isso? Pense que você, se você se alimenta a cada 8, 7, 6, 4, 3 horas, o seu corpo está constantemente trabalhando para digerir comida. E eu sei que você já deve ter ouvido que é importante isso para manter um metabolismo em alta. Eu mesmo já segui essa orientação prescrita, me orientada por grandes nutricionistas. Eu como paciente, e eu acreditei que eu precisava me alimentar a cada 3 horas. É errado? Não necessariamente, mas é muito complicado isso. Primeiro que não segue esse princípio de que o nosso corpo nunca vai estar fazendo algo que não digerir. Já é estranho, então já é complicado pensar assim. Outra coisa é, se eu me alimento a cada 3, 4, 5, 6 horas, a cada vez que eu paro para comer, eu deixo de fazer alguma coisa. Então eu me torno um refém do hábito ou do ato de alimentar. Já é complicado para quem quer produzir. Percebe? E outra coisa, a cada vez que eu paro para me alimentar, se eu não sou uma pessoa extremamente informada e extremamente disciplinada para escolher a qualidade e a quantidade da comida que eu estou ingerindo, a minha chance de errar ela é muito grande. Então, dito assim, já fica evidente a primeira vantagem do jejum intermitente. É mais simples. Eu não preciso me preocupar tantas vezes com o que eu vou comer por uma razão óbvia. Eu vou comer menos vezes no dia. Eu vou tirar uma refeição. Vou tirar até 2, a depender da fase que eu me encontro nessa prática. E se eu entendo que enquanto eu não estou me alimentando, enquanto naquele período, naquelas horas em que eu não estou comendo, eu estou me hidratando com água, bastante água, e eu estou também ingerindo líquidos que não trazem calorias, que não necessitam de digestão, eu também estou equilibrando a minha oferta de nutrientes versus o meu gasto calórico, e isso é um ponto de partida para o controle de peso e para o foco e para a atenção. E eu estou fazendo outras coisas mentalmente, eu estou focado em meu trabalho e também eu não estou deixando o meu corpo o tempo todo lidando com a comida. Porque os nossos órgãos, pasmem, eles têm coisas mais importantes a fazer do que estar digerindo, absorvendo comida o tempo todo. E quem não sabe aquela sensação
pós um almoço mais farto, pós um jantar em que a gente se excede, e atire a primeira pedra. Quem nunca se excedeu numa refeição, aquela sensação de cansaço, de chamada alcalose pós-prandial, de moleza. Então, também o nosso corpo, ele todo entra no estado de lentidão pós-alimentar, e quanto mais refeições você tem, e mais refeições exageradas ou erradas, não na quantidade, pode ser erradas na qualidade, mais tempo, mais energia para metabolizar você vai precisar, e o seu corpo, os seus órgãos podem deixar de fazer outras funções como regeneração celular. E aí vem aqui as principais vantagens do jejum, além do emagrecimento, se esse é o objetivo, além do controle de peso, se é a sua meta. Jejum não é só isso. Além disso, a regeneração celular, a regeneração, a restauração da função de órgãos e sistemas acontece. E aí eu vou começar com o sistema circulatório, que é o que eu, como médico vascular, há 25 anos mais lido. O controle de pressão arterial, de frequência cardíaca, a taxa ou a frequência de doenças vasculares, isso em trabalhos estatisticamente tratados e avaliados, é menor nas pessoas que praticam o jejum intermitente pelo menos 2 vezes por semana. E como eu falei, são estudos já de mais de uma década, de mais de 2 décadas até. Bem verdade que muitos estudos que nós encontramos são estudos in vitro, estudos em animais de laboratório, mas tem sim também diversos trabalhos científicos em seres humanos, desde controle de fatores de risco, como fatores que aumentam a chance de infarto, de derrame, grupos com esses riscos e que praticaram o jejum intermitente comparado com quem não praticou, e a taxa de complicação foi bem menor. Uma outra vantagem que vem com a prática do jejum é o foco, como eu falei, a concentração. A doenças mentais como Alzheimer, como demência, degeneração neurológica e neural de modo geral, acontece menos frequentemente em pessoas que incorporaram a prática do jejum intermitente, e isso é um fato científico. Uma outra característica, essa também bastante polêmica, mas bastante discutida, é que a possibilidade de desenvolver um câncer em grupos de pessoas que foram estudados dentro da prática do jejum intermitente foi menor quando comparada a pessoas que não o faziam. E já começa que se as pessoas que não fazem jejum intermitente comem alimentos industrializados, os ditos alimentos que não são de verdade, essas pessoas que comem já estarão expostas a corantes, a conservantes, a excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura ruim, e tudo isso está claramente associado com câncer, de vários tipos. Então, se alguém diminui a exposição a esse tipo de alimento, vai ter sim uma menor chance de desenvolver alguns tipos de tumores. Algumas células cancerígenas, elas se valem do fato de existir um aporte constante de energia. Lembrar que o câncer nada mais é do que um tecido que se replica anormalmente e ele precisa de muita energia. Então, em trabalhos que avaliaram esses resultados, pessoas ou grupos de pessoas que faziam jejum tinham menor incidência, menor aparecimento de alguns tipos de tumores. E isso tem uma lógica, isso faz sentido e vale a reflexão. Que mais? Doenças relacionadas a colesterol e açúcar. Naturalmente, se você diminui o aporte de carboidratos e de gorduras, especialmente as gorduras ruins, você vai dar ao seu corpo uma chance maior de equilibrar essas substâncias e tê-las em seu organismo na dose correta. Então, pessoal, é uma série de vantagens relacionadas a uma prática que não é da agora que existe.
Isso já vem acontecendo, isso é uma realidade. Pessoalmente, nós aqui do Saúde de Verdade, eu e Gabi Fidelis, somos praticantes há 4 anos. Começamos devagarzinho, começamos lentamente, como deve ser para quem optar por seguir essa orientação. E já antecipo que dentro da nossa meta aqui de mudança de hábito, o jejum é uma das bases, do mesmo modo que o tipo de alimentação também modificada para ingerir-se comida de verdade também é, mas o jejum é um dos nossos pilares aqui, mas ele tem que ser iniciado de maneira gradativa, passo a passo. Muita gente reage mentalmente como eu reagi quando fui exposto à ideia, e aqueles que se convencem, quando começam a praticar o jejum, eles têm uma reação física. É natural. Talvez você ou alguém que você conheça já tenha tentado começar a praticar o jejum de 12, 14, 16 horas ou mais, e é bem possível que você tenha sentido dores de cabeça, crises de mau humor, mal-estar, dor no estômago, sudorese, tremor. É possível sim, mas acredite, esses não são sinais inequívocos que o jejum é ruim. Esses são apenas sinais que o seu corpo está absolutamente dependente desse aporte constante e excessivo de açúcar e gordura, principalmente, que você vem fazendo a mais do que o que deveria. Sabe desde quando? Desde que você nasceu. Porque é da nossa cultura, desde que nós deixamos de precisar correr atrás do nosso alimento. Viu lá na aula anterior que eu mostro a imagem do homem das cavernas? Desde que o homem passou a ter o alimento à sua mão e que a escassez passou a não ser um problema real, que a gente passou a se auto-ofertar excesso de comida das mais diversas formas. E isso é um problema que o nosso corpo se acostuma com ele, do mesmo jeito que nós ficamos viciados em substâncias como cocaína, como álcool, como tabaco. É uma comparação forte, mas é possível que você, ou quem você conheça, e que está precisando de ter mais saúde, esteja, olhem a expressão forte, viciado em comida. E quando você está viciado ou viciada em comida, e você tenta reduzir esse vício sem uma estratégia, sem alguém que te oriente, sem alguém que te dê o passo a passo, você pode sentir-se mal. E você vai concluir que aquilo é ruim. E eu não sei se foi esse o seu caso, se você já tentou experimentar iniciar o jejum intermitente, mas aqui dentro do programa Saúde de Verdade, vamos te ajudar primeiro com informações, que é essa etapa, e depois com o passo a passo de como você tem que fazer isso, para que você evite essas sensações ruins e evite também a desvantagem do jejum. Esse vídeo é sobre vantagens e desvantagens. Eu só falei até agora de vantagem, né? Mas qual é a desvantagem do jejum? É justamente a possibilidade de compulsão alimentar. É quando você, ao sair do jejum, das horas que você não se alimentou, você sai com aquela expressão técnica e científica que é enfiando o pé na jaca. Se você faz isso, se você acha que pelo fato de você não ter se alimentado por 12, 16, 18 ou 24 horas, você merece comer o que você quer, esse é um dos principais erros na prática do jejum. Não só erro porque neutraliza todo o bom efeito da janela do jejum, como você vai continuar sendo uma pessoa em risco de desenvolver todas as doenças crônicas que vêm do mau hábito da alimentação desequilibrada e desproporcional. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre como você começar, como você se preparar para chegar ao ponto de, pelo menos 3 vezes por semana, fazer um jejum de 16 horas. Eu vou explicar como que se faz isso. É muito mais simples do que você imagina, e você
muito provavelmente vai se surpreender com os resultados dessa prática. Te vejo então no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo que eu falei, se você concordou ou se você discorda, não tem problema. Vamos debater e vamos continuar crescendo juntos aqui na comunidade VIP de pessoas verdadeiramente informadas e principalmente proativas. Te vejo lá.